Como lidar com a questão dos filhos durante um processo de separação, durante um processo de divórcio? Lembrando que eu passei por isso, né, lá em 2016, 7 anos atrás, onde meu marido saiu de casa, se envolveu com outra pessoa e queria, categoricamente, divórcio. Eu, até então, queria também, né, mas foi nesse momento que Deus me pega, me joga na boca da baleia, né, e fala pra mim sobre restauração. Então, o que eu quero compartilhar com você aqui é uma visão espiritual, né, uma visão no sentido espiritual daquilo que nós, o cônjuge, né, que foi chamado para a restauração, devemos ter em mente, né, ter a consciência. É claro que a mente, quando a gente é convertido, quando a gente se converte, é a mente de Cristo, né, que vem para nós, né, isso é muito real. Não é o quanto que a gente lê a Bíblia, mas o quanto que a gente recebe dela, né, esse é o espiritual. Não adianta a gente só ler a Bíblia se a gente não tiver o espírito, porque a letra sem espírito é morta. Então, o que eu quero compartilhar com você é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendi através da revelação espiritual de Deus para as mães, para os pais, né? Para as pessoas que têm filhos e para as pessoas que estão vivendo um processo de separação, um processo de divórcio. Como que eu tenho que me posicionar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar de fazer? Então, isso é baseado naquilo que realmente eu vivi. O que mais a gente vê num processo de separação e divórcio são duas pessoas brigando, né? Brigando pela guarda dos filhos, brigando para quem tá certo, para quem tá errado, brigando para entender, né, descobrir ou para julgar o outro, para declarar de quem é a culpa, né? O que a gente mais vê são brigas, né, do casal e as crianças envolvidas ali no meio, né? Eu sou filha de pais separados, então eu posso dizer com propriedade que é traumatizante viver um divórcio dos pais, né? Não é algo normal, não é o padrão de Deus. E a consequência disso foi vivida por mim durante todos os anos da minha vida até eu conhecer a Deus, né? Porque conhecer o Pai, né? Porque conhecer Deus a gente sempre ouve falar, né? Mas conhecer o Pai é outra coisa completamente diferente. Então, quando eu conheci o meu pai, né? Que eu pude entender tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha projetado nos meus relacionamentos, no meu casamento, era fruto de algo que vinha através de um trauma por conta, né, do divórcio dos meus pais. Rejeição, abandono, né, que depois eu fui morar com os meus avós. Enfim, tudo isso vem por conta de uma escolha, né, que eles fizeram lá atrás e acaba refletindo na vida dos filhos, né, os filhos do divórcio. Então eu sabia que eu precisava agir diferente. Eu sabia que eu precisava ser diferente dos meus pais, diferente da minha mãe, diferente da maneira com que ela agia e diferente da maneira com que muitas mulheres, né, vamos falar da parte da mulher, porque eu sou mulher, né, muitas mulheres agem diante de uma situação de separação, diante de uma situação em que o marido tá com outra pessoa, né, e as pessoas, elas acabam por usar a criança, né, colocar a criança no meio dessa briga. Então eu sabia que antes de mais nada, viver algo diferente a isso era um processo de cura meu. Era um processo de libertação meu. Então, eu precisava ser como Cristo em todas as minhas escolhas. Porque se eu estou buscando restauração da aliança com Deus, eu tenho que ser como Cristo. Essa é a máxima do cristianismo. Essa é a máxima da restauração. O deserto não é sobre casamento. O deserto é sobre cristianismo. Então, quando o Bruno, ele vinha buscar, né, a Maria Clara, eu tinha muito assim no meu coração, fazer diferente, ser como Cristo, fazer como Cristo. Então eu arrumava a mochila dela, a mala dela, com tudo do melhor, né, a roupa, sapato, lacinho de cabelo, tudo que tinha de melhor, eu arrumava a mala para ela passar os dias com o pai. E eu percebi que isso era um processo, né, uma questão de cura para mim mesma, uma questão de renovar a minha mente, de trazer a mente de Cristo para mim, mas também compartilhar através de pequenas atitudes. Eu sabia que eu precisava que as pessoas vissem a mudança em mim. Não só o meu marido, mas também as minhas filhas, né? Então eu precisava começar a pensar nisso de uma forma prática. E eu encontrei, né, não como uma forma de manipular de forma alguma, mas uma forma de mostrar a minha mudança para o mundo. E através de pequenas atitudes, a gente vai mudando tudo, mas a principal mudança, ela acontece primeiro em nós, né? Eu não vou fazer isso, eu não fazia isso como forma de manipulação,
né? Ai, vou fazer isso porque ele vai ver que eu mudei, que eu tô boazinha. Não, eu fazia pra Deus. Eu fazia por ele, né? Se eu estava querendo realmente uma mudança, eu precisava viver aquilo que eu estava sentindo, aquela mudança. Então, as minhas atitudes eram baseadas naquilo que Deus faria, naquilo que Jesus faria. Então, quando ele buscava a Maria, a mala dela estava arrumadinha, as roupas arrumadinhas, eu não falava absolutamente nada, né? Eu não dava opinião, eu não questionava. Isso que ela tinha 5 anos na época, tá, gente? A Maria tinha 5 anos, ela era uma criança pequenininha. Então, eu não ficava perguntando o que ele ia fazer, quando ele ia voltar. A única conversa que a gente tinha, né, era sobre assim, eu vou pegar tal dia, vou devolver tal horário. Ok, tudo bem. Você quer pegar? Ok, tudo bem, pode pegar. E mesmo sabendo que ele estava se envolvendo com outra pessoa, ele saiu de casa na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, na natação da minha filha, ele já estava com essa pessoa na escola, onde estavam todos os meus amigos, onde estavam todas as minhas amigas, todo mundo me conhecia, e ele estava com essa pessoa e com a minha filha. Então, assim, eu como mãe, né, eu sei o que é essa sensação de impotência, de saber que o nosso marido, além dele, do meu marido, estar com outra pessoa, a minha filha também está com outra pessoa, querendo viver a minha vida. E eu estou aqui, de fora. Mas por que eu estou aqui? Por consequência de coisas que eu vivi no passado. Por consequência de atos que muitas vezes eu mesmo plantei e agora eu tô colhendo. Eu plantei vento e agora tô colhendo tempestade. Então eu sabia que eu não podia fazer nada com as minhas próprias mãos. A justiça era Deus quem ia fazer, não eu. Então se eu quisesse e eu queria viver algo diferente, eu tinha que renovar a minha mente. Eu tinha que abrir mão daquela situação e trazer para minha mente que aquela situação era temporária, mas que também era uma reconstrução, porque assim, eu tinha culpa, muita culpa em tudo que tinha acontecido. Quem diz que não tem culpa, tá mentindo para si mesmo. Porque assim, diante de um casamento falido, ambos têm 50% de culpa. Ah, mas ele me traiu. Ok. Você parou para pensar que você tinha que ter orado pelo seu casamento e você não orou? Ah, não, mas eu orei pelo meu casamento, sim, fiz campanha e tal, e etc. Mas será que tem mesmo alguma coisa que você nunca renunciou? Né? Assim, gente, jogar a culpa no outro é muito fácil, tá? É muito fácil. Agora, olhar para o seu umbigo e ver tudo que você fez, esse é o processo de restauração. Então, já que eu sabia que, humanamente falando, nada do que eu fizesse mudaria alguma coisa, eu comecei a mudar as minhas atitudes. Que era o que eu conseguia mudar. Eu não podia mudar mais nada, era só minhas atitudes. Então, eu sabia que meu marido estava com outra pessoa. Eu sabia que às vezes que a minha filha ia com ele ia se encontrar com essa pessoa e minha filha estaria junto. Só que foi muito claro pra mim. Não bota a mão. Não bota a mão. Você quer falar o quê? Seu marido já é um homem. Já é uma pessoa, um homem que já há mais de 30 anos. Ele é responsável pelas atitudes dele. E o dia do encontro com Deus está marcado. O que ele faz, colocando a criança em risco muitas vezes, é consequência dele. A sua parte com Deus, qual é? Cadê a fé que você tem em Deus? De confiar o seu filho a Deus no momento em que seu filho está com pessoas desconhecidas. Eu não perguntava o que ele ia fazer. Eu não dava ordens do que ele tinha que fazer ou não. Ele já era um homem adulto. Ele sabe das consequências, né? Mas que fique bem claro, estou falando aqui para situações normais, tá? Situações em que você percebe ou suspeita de que uma criança está sofrendo, né, algum trauma ou está possivelmente vivendo um risco, né? Está correndo risco de vida, então você busca ajuda de profissionais, autoridades, para poder te ajudar a lidar com essa situação. Eu estou falando aqui de situações de separação convencional, 99% das situações de separação e divórcio, tá? Não tô falando de pessoas que viveram abuso, violência, nem nada, tá? Então, assim, que fique bem claro que se a criança corre risco de vida, você precisa intervir, sim. É diferente, tá? Então, ele buscava a Maria, passava tempo com a Maria, e a Maria era completamente apaixonada no pai dela. Então, se eu restringisse o contato dela com o pai, eu estaria fazendo mal para minha própria filha. Ah, mas o meu marido estava lá vendo a outra, foi na casa da outra mulher,
a amante dele, que ele se envolveu com a minha filha. Ok. Era por conta e risco dele isso. A minha parte com Deus eu tava fazendo. Ele era pai dela. Ele é adulto. Ele tem consciência do que ele tá fazendo. E se ele não tiver, uma hora ele vai ter. Qual é a minha parte? Ir lá, ficar falando na orelha dele o que ele tem que fazer? Não, gente, não faz sentido. Não faz sentido isso. Agora, eu também não posso privar os meus filhos, a minha filha, de ter o contato com o pai. Independente do que ele tá fazendo. Eu não posso. Lembrando, eu não tô falando de risco de vida, tá? Então, não. Eu nunca me intrometi. Eu nunca abri minha boca pra falar o que ele tinha que fazer ou deixar de fazer com relação aos momentos que ele tava com a filha dele. E isso, pra mim, era muito claro. Muito claro. Né? Eu não me metia, eu não cobrava, eu não exigia absolutamente nada. Ele era um homem adulto e era pai. Então ele sabia onde ele estava botando o filho dele. Agora, se eu falasse qualquer coisa, se a gente fala qualquer coisa para um homem que tá com a mente cativa, ele vai ouvir? Não vai ouvir, gente. Não vai ouvir. Pra que eu vou perder meu tempo? Sendo que a Bíblia é clara. Quem é o justo juiz? É pra ele que eu vou. Senhor, o Senhor tá vendo. Senhor, cuida da minha filha, proteja a minha filha, Pai, em nome de Jesus. Eu confio em Ti, Pai. Consagro meu filho e minhas filhas a Ti. Creio que nada vai acontecer. Protege minha filha, cerca, Pai, com Teu santo fogo. É isso. É isso que eu, como cristã, tenho que fazer, gente. Não é resolver as coisas na boca. E você sabe como que o Espírito Santo alcançou meu marido lá fora? Completamente repudiado, né? Me repudiando, me odiava com todas as forças, queria o divórcio a todo custo e ainda junto com outra pessoa? Através da minha filha. Foi através dela. Porque assim, ela era tão apaixonada por aquele pai que nos momentos em que ela tava com ele e ele com a outra mulher, ela começou a se incomodar. Ela se incomodava. Ela começou a dar sinais pro pai de que aquilo ali não tava bom, que ela não tava gostando. Ela começou a rejeitar o pai, não querer ficar com o pai. E ela era louca pelo pai. E ela chorava nas vezes que tava com o pai e com a outra mulher. E ele começou a entender o quê? Tá errado, o que eu tô fazendo? Começou a se afastar da outra mulher. Enquanto ele tava com a filha, ele falou assim, enquanto eu estiver com a minha filha, eu vou ficar só com a minha filha. Pensa que a outra gostou? Não, ela odiou. Ficou espumando. E daí meu marido começou a pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Teve um dia que ele me relata que eles estavam num restaurante e a Maria se fechou. E ela ficou encolhida, e ela não é assim. Ela é uma criança, sempre foi totalmente extrovertida, sempre conversa com todo mundo, e ela calada, quieta. E ele com a menina. E ela, completamente diferente, começou a chorar, copiosamente na mesa. Chorar, e ele, o que foi, Maria? O que foi? Ela, eu quero a minha mãe. Era pra minha mãe estar aqui. Então, assim, gente, Deus, Ele age de formas, é só você se manter em obediência, que Deus faz o resto. Ele usou uma criança, e você aí, não permitindo, né, que seu filho seja usado por Deus. E Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Você só precisa se manter em posicionamento. Você pensa agora que ela não tentava me provocar? Tentava. Ela sabia, todas as minhas amigas, minha madrinha de casamento, a filha dela fazia aula junto com a minha filha. Minha madrinha de casamento estava lá junto, na natação. E ela fazia de tudo pra que essa minha amiga ouvisse o que ela falava. Ela provocava, ela falava coisas pra me provocar, né, com a minha filha ali. Ela se sentia ameaçada, era por isso que ela provocava. Né? Então, quando eu sabia disso, eu sabia que ela estava, né, fazendo aquilo pra tentar justificar ela mesma. Mas o meu posicionamento sempre foi de olhar as circunstâncias com os olhos espirituais. Então, eu agia muito sabiamente, muito consciente do que eu estava fazendo. Não manipulando ninguém, mas vivendo a mudança que Deus estava fazendo na minha vida. E eu precisava viver isso na prática. Eu precisava ser como Cristo na prática. Não tinha nada que me fizesse sair da posição. Não tinha nada que me fizesse desistir daquela mudança, daquela restauração. Eu tinha muito, muito, muito na minha mente a consciência de que através de mim, todas as coisas, Deus iria restaurar. Então eu precisava me manter pura,
me manter firme, estável, com fé em Cristo, né? E esse foi o ponto principal. Então, a partir disso, né, Deus ele usou minha filha para alcançar o meu marido, através da minha santidade, da minha oração e autoridade, né? E muitas vezes a gente quer ficar preso nessas circunstâncias, a gente quer dominar, a gente quer manipular, a gente quer fazer do nosso jeito, mas entenda, enquanto você quer fazer do seu jeito, Deus não pode fazer do jeito dele. Você só precisa ir para ele.